Oi, meus amores! Aqui a gente não para de produzir conteúdo legal pra você. Hoje nós viemos com um tema bem legal, vocês vão amar. É um prazer estar aqui novamente, né? Muitas saudades. Mas vem comigo que hoje nós vamos falar sobre um tema top. E eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então corre lá, pega seu material que nosso conteúdo online vai começar. Então vai lá, tô te esperando, hein? Galerinha, hoje nós vamos falar sobre queimaduras. Como eu já tinha comentado para vocês no nosso último conteúdo online, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma queimadura, o que é que eu posso fazer, tá certo? E aí, onde é que eu encontro isso? Onde é que está lá no meu material? Me fale aí, professora, por favor. Nós estamos no nosso módulo de primeiros socorros, isso mesmo, tá? E aí vocês vão encontrar esse conteúdo lá no nosso capítulo 4, certo? Então, lá no capítulo 4, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam saber sobre esse tema. E aí eu preciso, por favor, certo? Que vocês deem uma lida, fichem, façam observações, grifem, tirem as dúvidas, tá bom? Vocês sabem que eu sempre vou estar lá online no horário da turma de vocês para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Então, qualquer dificuldade que surgir, vocês já falam comigo que eu já ajudo, certo? Então, lá no capítulo 4, página 26 à página 30, tá bom? Vocês vão encontrar esse conteúdo. Então, vamos comigo. Pra gente iniciar, né? Eu queria que vocês me respondessem o que é que vocês fazem em caso de queimaduras. Quem aí nunca passou manteiga em cima de uma queimadura, botou pó de café, botou óleo, enfim, muitas coisas, né? Pasta de dente, então, nem vou comentar. É muito comum que em situações de queimaduras a gente utilize artifícios que foram ditos por nossas mães, por nossas avós, que dava certo e a gente tenta fazer, né? Mas nem sempre isso tem um fundo científico, né? E a gente tem que aprender a fazer o correto, certo? E aí, por isso que essa aula é muito importante, porque todo mundo sabe dar um pitaco sobre queimadura, né? Todo mundo sabe opinar, passa isso, passa aquilo, mas será que realmente tem algum sentido, né? Será que realmente funciona? Então é para isso que a gente tá aqui, para discutir o que de verdade a gente pode fazer, certo? Antes disso, nós vamos entender como uma queimadura funciona e conhecer a pele, tá? Então, para que a gente fale um pouquinho sobre queimaduras, a gente tem que relembrar as camadas da pele, certo? Essa é uma figura que ilustra muito bem os tecidos que nós temos na pele, né? Nós temos um tecido mais superficial, que aí é onde vocês estão vendo com o nome de epiderme, tá? É nossa camada mais superficial. Aqui realmente a gente vê, ó, assim, por fora, certo? Essa é a nossa camada da epiderme. A derme é a camada intermediária, ela não tem vaso sanguíneo, ela tem bastante tecido, vocês estão vendo que ela é bem maior do que a epiderme, aí pela figura, né? E depois nós temos a hipoderme, ou tecido subcutâneo, que é um tecido mais gorduroso, é onde a gente encontra nossas gordurinhas, meninas. E é lá nesses tecidos que a gente faz a aplicação da insulina, por exemplo, de outras medicações, enfim, só pra gente contextualizar pra vocês entenderem, tá? Então, lembrem dessas camadas, epiderme, derme e hipoderme. Depois daí vem músculo e osso, certo? Então, essa é a distribuição. A gente precisa entender essa distribuição para conseguir fazer as classificações que a gente vai aprender hoje, certo? Então, lembrem das camadas. E aí, quando a gente tem uma queimadura, como eu bem botei aqui, né, a gente vai ter um comprometimento. Então, eu vou ter um comprometimento da pele. Então, sempre que tem uma queimadura, vai ter um comprometimento de alguma área da pele. Todas as camadas ou algumas dessas camadas a gente vai aprender, certo? Vamos primeiro entender como acontece uma queimadura. Então, a queimadura, ela pode acontecer, pode ser provocada por várias coisas. Primeiro, são fontes térmicas, né? Então, a gente, que é a mais óbvia, certo? A gente sabe que se a gente se expõe a algo quente, muito quente, minha pele vai sofrer uma queimadura, né? Meu corpo vai sofrer uma queimadura. Então, esse é o mais óbvio. Então, qualquer alteração térmica
E aí eu chamo atenção até pro gelo, certo, gente? O gelo também pode queimar, tá? Se a gente faz uma compressa de gelo num paciente e não se atenta a tirar, a verificar, às vezes a criança não sabe dizer que tá lá, né, já ardendo, o adulto ou o idoso que já perdeu a percepção, e a gente tira, a gente vê que queima mesmo, tá? Então, as fontes térmicas, elas podem ser tanto o calor excessivo, né, o fogo, por exemplo, quanto o frio excessivo, né? Uma compressa de gelo, se você não tiver cuidado, ela pode queimar. Além disso, a queimadura pode ser provocada por substâncias químicas, né? Quem aqui nunca ouviu falar que substâncias como cloro, como bateria de carro, até produto de limpeza, quem trabalha em casa sabe, às vezes já aconteceu até algum acidente com produtos de limpeza, água sanitária e tudo mais. O próprio limão, né, se a gente sabe que é uma substância que se você vai para o sol, pode ser que ocorra uma queimadura, certo? Então, todas essas substâncias, eu botei aí algumas, né? Ácido de bateria de carro, produtos de limpeza, os alvejantes, a amônia, produtos para branqueamento dos dentes, cloro de piscina, dentre outros, tá? E, além disso, as queimaduras também podem ser elétricas. Então, o choque elétrico, que a gente vai ver em breve, esperem, também pode causar queimadura, tá? Então, aí tem nossas 3 principais fontes de queimaduras. E aí, a gente vai aprender agora a classificar as queimaduras. Então, como é que eu classifico as queimaduras? Eu posso classificar por profundidade ou eu posso classificar por extensão. Quando eu falo por profundidade, o nome já está dizendo quanto vai atingir, qual a camada lá da pele. Lembra lá as camadas? Pronto, é agora que a gente vai usar elas, tá? Então, quais camadas vão atingir? Quando eu digo que a queimadura é de 1º grau, então é uma profundidade não muito grande, certo? Ela atinge só a primeira camada da pele, só a epiderme, só aquela camadinha mais superficial. Essa primeira foto aí da moça bronzeada. Quem aqui nunca tomou um bronze que ficou assim, né? Então, o bronze não deixa de ser um tipo de queimadura, certo? Então, é importante que a gente saiba disso. Se bronzear, o ato de se expor ao sol pode causar uma queimadura de 1º grau e agredir a primeira camada da pele, que é a epiderme. A queimadura de 2º grau já é essa segunda foto aí, que tem bolha, certo? Então, se cria bolha, já lembrem da queimadura de 2º grau. Ela já vai atingir tanto a epiderme quanto a derme, certo? Então, ela atinge lá as 2 camadas sequenciais. A epiderme, que é a mais superficial, e depois a derme, certo? É uma queimadura muito dolorosa, né? Geralmente as pessoas relatam que dói bastante, porque tem uma bolha, essa bolha às vezes estoura. Então, antes a gente tinha apenas uma lesão ali com uma bolinha. Quando estoura, já tem uma ferida, né? E aí pode infeccionar, pode complicar. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de queimadura, certo? Atenção a eles aí. Nunca a gente pode estourar essa bolha. Anotem isso, né? O ideal é que a gente deixe ela desse jeito, porque a própria bolha serve como um curativo biológico. Se a gente estoura, a gente tá expondo a pele lá de baixo, que tá lá machucada, ao ambiente. E aquilo pode aumentar a proliferação de bactérias naquela lesão e outras coisas mais. Fungo, né? Então, atenção, certo? Bolhas a gente evita estourar, a não ser que por acaso estoure sem querer ou o paciente reclame muito de dor, porque a bolha tá latejando, como eles mesmos dizem, né? Então aí a gente recomenda fazer a retirada do excesso de líquido de dentro, mas nunca arrancar a pelezinha. A pele ela pode ficar lá, né, pregada, vamos dizer assim, rente a pele que está cicatrizando por baixo, que funciona também como curativo biológico, certo? Então atenção para isso. Já a queimadura de 3º grau, quanto à profundidade, terceiro, então 3, né? Então vai atingir as 3 camadas. Então ela vai pegar tanto a epiderme, quanto a derme, quanto a hipoderme, o tecido subcutâneo. Pode chegar, inclusive, a atingir músculo, osso. Então é uma queimadura bem mais extensa, bem mais profunda, na verdade, né? Aqui a gente tá falando de profundidade, não esqueçam. Ela realmente adere às camadas da pele e ela pode causar consequências graves para o paciente, certo? Inclusive pode ter níveis de necrose muito grande. Vocês estão vendo aí essa terceira imagem, onde a gente dá para ver até lá tendões, a musculatura, né? Então foi bem profunda de fato e até tem área de necrose. Esse pretinho aí é tecido morto, certo? Já
Quanto à extensão, então vou voltar. A gente estava falando de profundidade, certo? Então, quanto a queimadura atingiu a profundidade da pele. Agora a gente vai falar sobre extensão, o espalhamento. Quanto essa queimadura espalhou. Quando a gente fala em espalhamento, a gente tem que lembrar dessa regra dos 9, certo? A regra dos 9, ela vai nos ajudar a classificar a porcentagem da queimadura. Então, é muito comum a gente escutar nos telejornais, né, nos locais, fulano teve 80% do corpo queimado, 10% do corpo queimado, né? Como é que é feita essa classificação? É através da regra dos 9, certo? Então, na regra dos 9, a gente utiliza uma tabelinha, essa tá aí, vocês vão ter no material de vocês também, consultem ele, tá? Onde o nome é regra dos 9 porque a maioria dos locais são múltiplos de 9. Então, a cabeça, se a queimadura atingir a cabeça, a gente considera 9%. O tronco, né? Essa região do tronco aqui, a gente considera 18% frente, 18% atrás, né? Membro superior todinho, né? Se atinge todo o meu membro superior, certo? A gente considera 9% cada um, então do lado e do outro dá 18%, e membros inferiores 9% também, a genitália 1%. Tem várias tabelas dessas, certo? E aí eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam o que é a regra dos 9. E por que ela é chamada assim? Ela é chamada assim justamente porque todos os números são múltiplos de 9, né? Aí auxilia para lembrar. Mas eu vou mostrar uma outra, ó, que é essa aqui, onde a gente tem através da idade, porque varia, né? Nem sempre a classificação vai ser igual. Então, a extensão de uma queimadura em adulto é totalmente diferente de uma queimadura numa criança de 3 anos, menor de 1 ano. Por quê? Porque a superfície corporal muda, tá? Então, quando a gente tá trabalhando com criança, com outras idades, a gente precisa ir para outra classificação, tá? Essa regrinha dos 9 bonitinha aqui serve mais pro adulto. Quando a gente vai pra criança, por exemplo, ó, no adulto a cabeça é 9%, já na criança menor de 1 ano é 18%. Então varia, tá? Por isso que vocês não precisam decorar, mas vocês precisam entender que quando eu tô classificando queimadura por extensão, certo? Eu uso a regra dos 9, tá? Olha no material, tem tudo bonitinho aí, dá pra vocês acompanharem. E aí a gente classifica como... quando a porcentagem é menos de 15%, a gente diz que é uma gravidade baixa. Quando a gravidade é média, o paciente tem de 15% a 40% do corpo queimado, né? E quando é de uma gravidade muito alta, o paciente tem 40% a mais, acima, 40%, 60%, 80% do corpo queimado, certo? Então, já é um paciente bem grave. E aí, o que fazer, então, né? Foi a nossa pergunta inicial. O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço quando eu tenho queimadura? Então, vem comigo. Primeira coisa, a gente precisa retirar da fonte que está queimando, que está causando a queimadura. Então, se é um produto químico, a gente precisa lavar, né? Retirar aquele produto. Se é uma chama, se é uma compressa de gelo, tem que retirar essa compressa, tem que retirar essa chama. Então, a primeira coisa é retirar a vítima da fonte, né? Resfriar o local com água corrente em abundância, seja qualquer tipo de queimadura. A gente precisa resfriar o local, tá, gente? E aí, quando a gente bota água em abundância, é muita água mesmo. Liga a torneira, deixa lá escorrendo, tá? Se a vítima estiver consciente, ofereça líquido, porque não deixa de ser um momento de desidratação. Então, hidratar a vítima é importante. Proteger o local atingido, né? Se for uma queimadura de grande extensão, então precisa ir ao pronto-socorro. Então, protege o local, tá? Para evitar contaminação secundária. Se a vítima estiver em chamas, né, numa situação muito extrema, da pessoa lá correndo lá, toda pegando fogo, a gente pode tentar abafar com cobertas, com cobertor, certo? Atenção aos choques elétricos, que a gente vai ver nos nossos próximos conteúdos, que eles também podem causar, infelizmente, queimaduras. Então, numa queimadura leve, de pequena extensão, o tratamento é água corrente, certo? A gente vai ligar a torneira ou botar em um balde e deixa lá a região que foi exposta à queimadura por 10, 15, 20 minutos. Pode fazer depois compressas frias para auxiliar a esfriar aquela região. E se precisar, faz curativo, tá? Não é necessário às vezes fica só vermelho, então não precisa cobrir, tá? A não ser que realmente fique mais feio, ou a bolha estoure, ou tenha a lesão, a gente faz curativo. Já se for uma queimadura de grande extensão, aí a gente vai precisar, né, ter mais cuidado. Geralmente o paciente vai ter que ir ao hospital, tá? Vai ter que fazer um desbridamento para retirar a pele morta que ficou, enfim, tem muitos cuidados. E aí atenção que geralmente quando é uma queimadura de grande extensão,
Se tiver roupa, a roupa fica grudada lá na queimadura. A gente nunca deve puxar, certo? Aquele local vai ser um local de trauma, se eu puxar, arrancar ali aquele tecido. Então, esse paciente tem que ir ao pronto-socorro para fazer uma retirada mais apropriada, né, com profissionais adequados para ele conseguir retirar, certo? Mas, enquanto não chega lá, manter o local sempre limpo, cobertinho com pano límpido e úmido, não bota pano seco, senão vai grudar mais uma vez, né? E o curativo tem que ser feito nesses casos úmido, nunca seco, porque o seco vai grudar e vai piorar a lesão, tá? Então, quando é uma queimadura bem profunda ou bem extensa, a gente precisa fazer curativo. E aí, eu trouxe para vocês que geralmente se utiliza a sulfadiazina de prata, né? Limpa-se sempre a limpeza diária com água e sabão mesmo, certo? Ou com soro fisiológico. E pode-se utilizar a pomada sulfadiazina de prata, que é muito boa e auxilia bastante nesse tratamento, tá? Caso de dor, a gente pode oferecer a analgesia, então, um dipirona, um paracetamol para o paciente parar a dor, certo? E se for uma queimadura que tenha tecido morto, aquele preto, aí tem que fazer o desbridamento, a retirada daquele preto, porque enquanto tiver aquele tecido não cicatriza. Ok, gente? Só pra gente finalizar, nunca passe álcool, pomada, manteiga, esquece tudo isso, que nada disso funciona, tá? Vai por mim. Lembrando que as meninas vão mandar os exercícios pra vocês, tá bom? São exercícios importantes. Agora a gente vai mudar nosso esquema, a gente vai fazer sobre formulário, então não vai precisar ficar aquela confusão de ficar mandando, voltando pro CRA, a gente vai mandar um link, vocês vão entrar e vai só clicando lá na resposta certa e envia, pronto. Já tá tudo certo, tá? Vai ser mais fácil pra vocês. Nosso próximo encontro a gente vai falar sobre choque elétrico, certo? Então não percam, vai ser bem bacana. Beijão e até a próxima!